Convido a igreja para nós nos colocarmos de pé. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aleluia. Quero convidar a pastora Roberta para se aproximar. Irmãos, Deus vai falar conosco. Deus já falou nos louvores, falou na palavra, falou na oferta, falou. O Senhor não está mudo, nem o seu braço encolhido. O Senhor está ouvindo, o Senhor está falando, o Senhor está abençoando. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus e engrandecido o nome do Senhor. Fique atento, ouça, assimile, absorva. Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz por estar aqui essa manhã, por essa oportunidade tão preciosa de estar na casa do Pai. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos que aqui estão, Evandra, pastor Gilvan, pastora Cláudia, que através deles eu conheci esse poço de água, através da vida deles. Eu sou de São José dos Campos. E ouvi falar que tinha um trabalho maravilhoso de oração, porque é na oração que nós crescemos, é na oração que nós nos alimentamos. Gostaria de agradecer também a pastora, que pediu para estar me convidando. É uma honra para mim hoje estar servindo a igreja com os meus dons. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um prazer conhecer as amadinhas, lindas servas de Deus. A palavra do Senhor que está lá em Gênesis, capítulo 16. Também louvar a vida do meu esposo, que não está aqui presente, mas saí debaixo da oração dele, ele orou por mim, está trabalhando em home office em casa, mas ele está aqui comigo. A palavra do Senhor diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que tenho sofrido. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Amém? Pode se assentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Tu és o Deus que me vê. Eu vou me esforçar bastante, irmãos, para compartilhar com vocês tudo que o Espírito Santo de Deus conversou comigo e foi
me orientando, foi conduzindo o meu coração. E nessa passagem, nós poderíamos falar a respeito de muitos temas, a respeito da atitude de Sarai, não esperar promessa, em muitos assuntos, mas não é nesse foco que o Espírito Santo de Deus partiu. Não foi nesse caminho, não vou aqui ficar falando de contextos históricos, promessas, mas o Senhor focou os meus olhos em uma outra realidade dessa história. A palavra do Senhor mostra aqui uma serva egípcia e sua senhora. Nós vamos aprender nessa manhã que Agar, ela tinha uma posição. Naquela época era comum esse ato que foi acontecido de entregar a sua serva ao marido, porque era honroso ter filho, e como Sarai não tinha, ela queria ali aumentar a sua casa. E agora Agar é escolhida para gerar. Gerar naquela época era uma honra. Ter filhos era uma honra. Quem não tinha filhos era desonra. Mas ela tinha uma posição. A posição dela era de serva, escrava. Ela tinha uma senhora. E quando eu estava aqui lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção e me disse: filha, Agar tinha posição de serva, mas ela não tinha coração de serva. Porque nós vemos aqui que logo que ela engravida, logo que ela toma posse de uma bênção, vamos dizer assim, engravidar é gerar uma bênção, ela começa, a palavra do Senhor diz assim, ó: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Ela era serva, ela deveria continuar sendo serva, mas ela recebeu algo a mais, recebeu uma oportunidade, e quando ela recebe essa oportunidade, ela começa a afrontar a sua senhora. Eu quero te dizer algo: muitos não podem receber mais do Senhor, porque tem até posição de servo, mas não tem coração de servo. Tem alguns que é só você dar uma caixinha de gilete para ele subir em cima, ele já começa a te desprezar. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os dons, todos os talentos não são meus. Tudo que eu gero, engravidar é gerar. Tudo que eu gero através do Espírito Santo não é para mim, é para servir. Olha quantas pessoas servindo vocês hoje. Esse jovem com seu dom me serve enquanto eu ministro. Olha essas jovens segurando essas câmeras. Olha quantas pessoas servindo. Mas muitos já não conseguem servir. Eu sou muito grande para servir. Eu estava numa feita, numa consagração, onde eu vi a querida pastora amada apresentando um irmão que estava nos visitando. Ela disse: seja bem-vindo, irmão fulano de tal. Com um sorriso no rosto, aquela mulher se expressou dessa maneira carinhosa. E aquele homem sentado no meio da igreja grita: presbítero fulano de tal. Não basta mais ser irmão. Ser irmão já não tem mais valor. Ser servo não tem mais valor. Não tem mais valor. Ei, João Batista, perguntaram para ele: quem é você? Ele diz: eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou apenas a voz. Eu sou o servo. E a palavra do Senhor diz que não havia homem maior do que João Batista, nascido de mulher. Mas além dele ser servo, ele tinha coração de servo.
Ele sabia o seu lugar, ainda que todas as bênçãos fossem derramadas sobre ele. Ainda que o grande eu sou havia escolhido ele de uma forma tão preciosa, tão criteriosa. Ele entendia quem ele era em Deus. Ele sabia que tudo vinha dele, através dele, por ele. E tudo deveria ser devolvido para a glória dele. Irmão, nesta manhã o Senhor quer tratar o nosso coração. Precisamos voltar a ter coração de servo. Porque talvez muitos achem eu sou servo, porque estão numa posição de servo. Está na igreja, faz visita, ministra louvor, rege, pastoreia. Posição de servo. Mas na primeira oportunidade, revela o seu coração. Porque toda essa situação parte, o princípio de tudo, através de Agar. A palavra do Senhor diz: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo. Nós vemos que a própria Agar traz essa contenda para a vida dela. Nós começamos a observar aqui um problema de relacionamento interpessoal. Começa agora a ter problema de relacionamento interpessoal entre o líder e seus liderados. Começa agora a haver uma contenda, uma briga que parte primeiro daquele que deveria ser servo. Ai, quanto eu conheço das minhas amigas, irmãs que são dirigentes de círculo de oração, que choram amargamente. Porque aqueles que deveriam ser seus liderados, né, seus subordinados em humildade, se levantam. Quem era você antes de Jesus? Quem era você antes da graça? Por que que nós recebemos de Deus e já achamos que somos melhor do que o nosso irmão? Porque os nossos olhos são tão cheios de autojustiça. Começamos a pesar a todos, sem conhecer a história de cada um. Você viu o testemunho dessa mulher? Eu chorei. O desejo dela de querer estar no culto. E ela reconhecendo quão preciosa é essa oportunidade, porque ela estava na cama. Mas você já pensou? Ela diz de todo esforço, todo sacrifício, toda dor na perna. Talvez no momento de adoração se coloque em pé e ela continue sentada. Alguém fale: meu Deus, não tem força nem para se levantar. Porque não conhece a história. Não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a história que eu tenho. E o Senhor nessa noite quer tratar o nosso coração. Porque nós precisamos ter um coração como Jesus. O Senhor não procura evangélicos, o Senhor procura cristãos. Evangélicos é só mais uma religião entre todas. Mas o Senhor está procurando os cristãos, aqueles que vão ter uma entrega diferenciada. A palavra do Senhor diz que Jesus disse aos discípulos dele: o mundo saberão que vocês são meus, quando eles enxergarem vocês o amor. Você entende que o Senhor está falando assim: o mundo vai ver que vocês são meus, quando vocês tiverem uma entrega diferenciada, porque cada um entrega o que tem. O mundo vão conhecer que vocês são meus, quando eles virem vocês atitudes diferentes. O que são atitudes diferentes? Como o mundo age, você vai ter que agir ao contrário. Nessa situação nós vemos aqui uma guerra estabelecida entre liderados e líder. Um problema de relacionamento devido à submissão de um coração. E se submeter é fácil? Não gostamos de nos submeter a nada. Obediência. Não gostamos de ser criticados.
Gostamos só de elogios, aplausos, aprovações. Mas você já sentou para perguntar para o seu esposo o que ele pensa a seu respeito? Um dia eu fiz isso, puxei uma cadeira, falei: senta aí, marido, fala para mim, quem sou eu para você? Aí ele falou: você vai ter estrutura para ouvir? Falei: vou tentar. E ele começou a dizer: a última palavra sempre tem que ser sua. Você não gosta de ouvir quando eu vou falar. E na hora o primeiro comportamento é: imagina, não é bem assim. Porque é muito difícil nós autoavaliarmos e assumirmos o nosso coração. E esse é o papel do Espírito Santo. Por isso que é muito importante você ir à oração. Porque quando você dobra o seu joelho no Santo dos Santos, quando você se coloca diante da luz dele, ele joga luz no seu coração. E ele começa a contar para você quem você é. E problema de relacionamento destruiu essa relação. Trouxe muitos problemas. E muitos estão vivendo problemas de relacionamento interpessoais dentro do seu lar, com o seu casamento, com os seus filhos, com os irmãos da igreja, com os seus pastores, com os seus ministros, porque não tem inteligência emocional, não tem inteligência para governar suas emoções, não tem um coração pastoreado pelo Espírito Santo de Deus. Porque lidar com pessoas é um desafio. Porque eu tenho uma história, você tem outra. Somos diferentes, mas nós nos completamos nas nossas imperfeições. Porque a graça do Eterno está sobre nós. E essa é a beleza da igreja. Diferentes membros, mas que se completam e formam um. E como está o seu relacionamento com a igreja? Como está o seu relacionamento dentro da tua casa? Como está o relacionamento com seu pai, com sua mãe? Como você tem conversado, irmãos? É um processo de aperfeiçoamento. Fazem 13 anos que eu aceitei Jesus. Eu vim do mundão. Eu vim da balada. Eu vim de um lar destruído, meu papai e minha mamãe. Eu não tinha papai e mamãe não, passando escova no meu cabelo, pondo talquinho em mim. Eu cresci no lar vendo meu pai adulterar a vida toda, batendo na minha mãe. Agressões, gritos, rejeição. Com 14 anos tentei me suicidar, sem base, sem estrutura. Meu pai, um homem agressivo em suas palavras, abusivo num relacionamento emocional, porque você ter autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Porque se você tem autoridade, você não precisa dar um tapa na cara do seu filho. Você não precisa ser agressivo. Isso é autoritarismo. Se você tem autoridade, quando você tem autoridade, tudo se sujeita. A palavra do Senhor diz que Jesus chega em Gadara e pisa em Gadara. Ele só pisou em Gadara. E quando ele pisa, o demônio que estava lá se sujeita a ele aqui. Ele só pisa. Mas muitos estão usando de autoritarismo para tratar os seus membros, os seus irmãos. E eu cresci nesse lar, nesse ambiente. Ou seja, quando eu cheguei para Jesus, eu cheguei com essa bagagem, com essa história. Cheguei das baladas, cheguei do cheirando cocaína no banheiro, pulando carnaval, dançando na frente da mangueira, escola de samba. Mas quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desse jeito. Mas quando eu entrei, eu vi um círculo de oração e olhava aquelas mulheres e falava como elas brilham. Como elas são diferentes. Que mulheres são essas, meu Deus? Eu quero ser igual a elas. E elas não tinham adorno. Elas não tinham maquiagem.
mas elas tinham a presença do Eterno. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, muitos me julgaram pelas minhas vestes, se afastaram de mim, porque eu cheguei de calça leg, bem colada, blusinha de ombrão de fora. Aí já viram umas 10 pombagira em mim, já saíram de perto de mim. Mas havia uma irmã do círculo de oração chamada irmã Odete, que ela olhou para mim com o olhar de Cristo. E ela me ensinou a orar, ela começou a me ensinar a cravar, ela começou a ensinar que eu teria que mudar toda a minha postura para eu ter um bom relacionamento com as pessoas. Como se lembrarão de você? Você é uma pessoa agradável? Como seus pais se lembrarão de você? Você queria ter uma filha como você? Você queria ter uma esposa como você? Como se lembrarão de você? Agar se posiciona como alguém que não tem um coração de serva. E nós demonstramos isso dentro da nossa casa. Tudo começa lá dentro. Tudo começa lá dentro. Sabe o que o Senhor fez na minha história para ensinar eu a ser serva e ter coração de serva? Me deu um filho especial. O Senhor me deu um filho com autismo em grau leve. E a todo tempo eu preciso ser serva do Lucas. Não importa a altura que o Senhor me leve, a todo tempo eu tenho que ser serva do Lucas. Esses dias eu estava em casa ali passando um pano. E o Lucas saiu do banheiro assim, distraído, e foi pisando e marcando o chão. Aí eu olhei para ele e fiz... Passa, filho. Aí o Espírito Santo de Deus me ensinou assim: se fosse teu marido, você ia gritar com ele. Tá pisando aí por quê? Não tá vendo que eu tô passando pano? Mas só que você entendeu que o teu filho tem limitações. Se ele tem limitações, você precisa servi-lo, porque você está num nível maior. E quantos dos irmãos têm limitações? Eu tenho limitações. E o Senhor diz o que? Suportai-vos uns aos outros. Se você se acha grande, se acha muito excepcional, você é quem mais deve servir, porque tem muitas pessoas limitadas, precisando de cura, precisando de ensinamento, precisando de amor, precisando de atenção, precisando de afeto. E o Senhor falou para mim: eu quero que você trate seu esposo igualzinho você trata o Lucas. Porque seu esposo também tem limitações. Eu não tenho problema com meu esposo não, tá, irmãos? Mas eu estou querendo falar para você como o Espírito Santo de Deus, Ele quer tratar corações. Porque às vezes achamos que estamos, nota 10. Mas estamos sendo reprovados pelo Senhor. Um dia eu estava saindo, o Espírito Santo, olha o nome dele. Espírito. O Espírito Santo, o nome dele já diz, ele é santo. Então, o padrão dele não é o teu padrão. O padrão de relacionamento dele não é o meu padrão. Eu não posso viver o meu padrão. Eu preciso agora me encaixar no padrão do Espírito Santo. E para isso, irmãos, o caminho é apertado. O caminho é estreito. E um dia eu estava saindo para ir no supermercado. Eu falei para o meu esposo, falou: pega para mim o chinelo, amor. Eu falei: amor, estou com pressa, rapidão, deixa eu ir, depois eu volto. Aí ele ficou entristecido na pia assim, falou assim: tá bom, valeu. E eu saí. O Espírito Santo de Deus foi falando comigo no elevador: seja serva. Para que pressa? O que vale mais, você correndo para comprar o teu pão, ou você alegrar o coração do teu marido? E o Espírito Santo de Deus começou a falar para mim: seja serva. Queira trazer alegria no coração daqueles que te envolvem, que estão à sua volta. Agar toma uma postura
que revela o teu coração. Muitos não recebem mais de Deus porque não têm coração preparado para receber. Muitos não recebem mais no seu emprego, na sua vida profissional, não recebem mais nos dons espirituais, porque não tem um coração tratado para receber. Não tem um coração tratado para receber. Eu sou prova disso. Quando eu me converti, há 13 anos atrás, eu cheguei naquela igrejinha com 20 membros. E eu orava todo dia naquela igreja. Eu deixava o Lucas na escola e passava a manhã inteira orando ali sozinha. Sozinha durante anos pela manhã. O meu pastor entregava a chave para mim e falava: pode orar, Roberta, só toma cuidado que aí na região tem muitos drogados. E na frente da igreja tinha lá o grupo de doidão lá do banhado. E que eles usavam droga, mas eles acabavam me protegendo. Eles falavam para mim: pode ficar tranquila, viu, senhora? Tipo, eu tô vendo que a senhora entrou aí, tô vendo que a senhora está sozinha, mas não vamos fazer nada. E eu comecei a me derramar na presença do Senhor. E eu comecei a falar para o Senhor que eu queria mais dele. E eu fiz uma cartinha para o Senhor, dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Eu entrei, dobrei os meus joelhos e comecei a fazer uma carta. E eu escrevia tudo que era espiritual. Eu ia escrevendo aquela carta: Jesus, eu quero pregar. Jesus, eu quero entender a tua palavra. Jesus, eu quero ser arrebatado ao céu. Jesus, eu quero mais de ti. E eu fui pedindo só coisas espirituais. E lá embaixo eu coloquei assim: PS, me dá uma voz para eu conseguir louvar, cantar. E um dia, passado uma semana, a irmã Odete havia esquecido o guarda-chuva dela no canto lá da igreja. E eu subi, na época não tinha carro, subi para levar o Lucas para a escola. E eu passava em frente à casa da irmã Odete, vi o guarda-chuva e falei: vou levar para a serva de Deus. Subi lá: irmã Odete, o guarda-chuva. Ela: ô, irmã Roberta, obrigada. Quando eu ia saindo, ela disse: para aí que eu preciso orar por você, papai quer falar contigo. Eu só fechei o olho e falei: estou pronta, Senhor, para ouvir. E ela, cheia da graça do Espírito Santo de Deus, ela abre a boca e papai fala assim: eu recebi a tua carta, que foi selada com as tuas lágrimas. Esse é o Deus que você serve, é Deus que vê carta, é Deus que lê. E naquela carta estava escrito que eu queria uma capacidade de adorar a Deus. E numa consagração Deus usa um irmão para na minha frente. E o Senhor diz assim: coloco eu hoje uma gota de ouro na tua garganta. Uma gota de ouro. Uma gota de ouro. Uma gota de ouro. Eu não entendi, eu me alegrei, adorei. Depois daquele dia eu nunca mais adorei do mesmo jeito. Você não parou aí para perguntar por que será que ele deu uma gota para ela? Ele é Deus de jarro. Ele é Deus de taça. Ele é Deus de abundância. Por que será que ele deu uma gota para ela? Porque o meu coração não era de serva. Quando eu comecei a adorar, o meu pastor só me chamava para cantar hino da harpa. Chegou um momento que eu falei assim: o meu pastor só me chama para cantar hino da harpa. Eu não quero ficar cantando hino da harpa, eu quero cantar playback, porque a igreja vai estar cheia. Porque eu chegava no culto 7h20, e 7h25 ele já me colocava para cantar hino da harpa. Porque tem irmãos que chegam 10:08, 10:09, né? E os que chegavam depois nunca me viam louvar. E eu queria mostrar que eu estava louvando agora, porque tiraram o microfone da minha mão. A dirigente do círculo de oração, a regente, um dia falou para mim: senta, minha filha, que a tua voz irrita e atrapalha o grupo. E agora eu queria mostrar que eu estava cantando, que eu conseguia acompanhar um playback. O Senhor fez eu gerar, fez eu engravidar. Aí, sabe o que eu fiz? Comecei a olhar com desprezo para cantar o hino da harpa. Aí, antes do culto começar, eu corria para o banheiro, me escondia dentro do banheiro, ficava lá esperando até meu pastor falar: irmã Maria, vem cantar o hino da harpa. Aí eu voltava para a igreja.
Só que nessa atitude minha, eu não enxergava nenhum mal. Eu falava, não, eu quero servir diferente, estou cansada de servir assim. Eu quero servir diferente. Mas um dia o Senhor falou para mim, por isso que eu te dei só uma gota, porque eu conheço o teu coração. Se você não recebe algo de Deus, é porque você não está na posição que Ele quer que você esteja. Enquanto você não se posicionar, o Senhor não derrama o que Ele tem. E eu, claro, me humilhei, me quebrantei, falei, Senhor, me dá um coração de serva, não importa o que eu faça, se eu lave banheiro, se eu cante playback, se eu cante da harpa, eu tenho que entender que eu sou serva. Eu tenho que entender, Senhor, que quando me chamarem para pregar, eu tenho que chegar junto com todo mundo, eu não chego depois para todo mundo ver que eu cheguei. Não sou estrela, eu sou serva. E o Senhor foi quebrando o meu coração. E olha essa situação. Agar cria agora um problema com as suas próprias mãos. E agora Sarai começa a pagar o mal com o mal. É bem nítido, né? Sarai começa agora a maltratá-la. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos, pagando mal com mal? O difícil, irmãos, é viver a palavra, é um desafio. Quem fala que ser crente é fácil é porque está fora do caminho. Porque a palavra diz, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazer isso, você vai amontoar brasas, você vai ser uma tortura para ele. Porque ele faz mal para você e você trata ele bem. E como tratar bem, irmãos? Romanos 12, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E como fazer isso, irmãos? Sabe quando, nossa, como Deus me libertou no trânsito, você não tem ideia. Eu era desviada dirigindo. Pagava o mal com o mal, buzinava para mim, eu buzinava. Gritava comigo, tchau, vai você também mais rápido. Aí o Espírito Santo de Deus foi falando para mim, olha o testemunho, seu filho está no banco de trás te vendo. Aí corre com o carro, porque estava atrasada. Aí chega na frente do radar. Aí passa 60, tô atrasada, corre de novo, é crente. Andai em tudo para glorificar a Deus, sabe por quê? Quem está lá dentro do meu carro não é meu pastor, não é minha líder, mas é meu filho, é meu esposo. E eles vão estar aí, me assistindo e vai falar, que mamãe é essa, hein? Passa no sinal vermelho, grita com os irmãos na rua, não tem paciência no trânsito. Um dia o Espírito Santo de Deus usou a boca do meu esposo. Nós estávamos indo para uma igreja, nós íamos pastorear, nós estávamos pastoreando a igreja. E estava uma construção na ponte. E ali para passar aquela ponte era 20 minutos, a ponte era pequena, mas estava uma construção enorme. Era 20 minutos só para atravessar aquela ponte. Aí quando chegou o momento de nós entrarmos naquela ponte, estávamos já atrasados para começar o trabalho de oração. Certamente a igreja já estava aberta, os irmãos já estavam lá. E o meu esposo é um homem de Deus, irmãos, pensa num homem que nasceu de novo. Porque meu esposo era do balacobaco também. Pensa um homem que é crente, nasceu de novo, cheira a Cristo, é meu esposo. Eu olho para ele e vejo a ação do Espírito Santo e falo, meu Deus, é real. O Senhor muda marido, o Senhor muda coração, o Senhor muda caráter, o Senhor muda até a personalidade. Não interessa se você é sanguíneo, fleumático, o Senhor muda tudo, porque agora você tem o sangue de Cristo. E quando a gente vai entrar na ponte, o meu esposo para o carro e faz assim pro ônibus. Pro ônibus passar. Aí eu olhei bem para a cara dele e falei, amor, eu não acredito que você fez isso. Nós estamos atrasados. O culto vai começar, amorzinho.
E você deixou esse ônibus passar na nossa frente. Mais 20 minutos para nós terminar essa ponte. Aí ele respirou fundo, cheio do Espírito Santo. Virou e falou para mim assim: meu amor, você está dentro desse carro, cheirosa, já tomou banho. Está no ar-condicionado, né? Aqueles que estão lá dentro do ônibus passaram um dia todo no trabalho e não vê a hora de chegar em casa. A hora que nós conseguimos atravessar a ponte, nós chegamos. Então aquieta-te. Jesus estava falando comigo: não adianta você querer ir para o ambiente do sobrenatural se você não sabe servir, mulher. Não adianta você querer estar no ambiente de culto se você não sabe servir antes. A palavra do Senhor diz que Jesus estava à casa daquele fariseu e entra ali uma mulher pecadora, quebra o vaso. E ele começa ali a julgar aquela mulher. E Jesus começa a dizer: eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo. Eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés. Eu entrei na tua casa e você não fez nada por mim. O que Jesus estava falando, o básico que era para você fazer na minha presença, você não faz. O básico que é me agradecer, dar glória a Deus, adorar, dobrar os joelhos, adorar, cantar, você não está fazendo. Jesus estava naquele ambiente espiritual, mas ele não sabia servir. Mas chegou alguém que demonstrou que era servidão. E nós vemos aqui nessa palavra que Agar cria problema com as suas mãos. Muitos problemas foi você que criou, não foi Deus que trouxe. E não foi nem demônio. Foi você que criou. Com a sua língua, com as suas palavras, com a sua falta de amor, com a sua falta de servidão. Foi o teu coração, o teu posicionamento, a tua falta de transformação aqui dentro. Agar traz a luta para cima dela, com as mãos dela. E aí quando ela começa a ser maltratada, ela não aguenta, ela foge. Ei, se arruma um problema, agora quer fugir do problema, gata? Alguém te obrigou a casar com esse homem? Não. Mamãe aconselhou você não casar? Aconselhou. Você não quis? Quis, agora vai até o fim. Ela arrumou um problema com as mãos dela. Porque ela começou a desprezar, ela começou a contenda. Só que ela não teve um coração humilde. Mas Deus se encontra com ela, na pessoa do anjo do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui que então Sarai, de tanto ser maltratada, foge. Agar, foge. O anjo do Senhor encontra Agar agora. Olha onde ele encontra Agar. Perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. O anjo do Senhor encontra Agar, na onde? Numa fonte no deserto, no caminho de Sur. Deserto tem fonte. Fonte é água que brota do chão, é água viva. Ela estava num momento de tribulação, por isso que eu amo Deus. Que Ele não olha para mim como você. Mesmo quando eu dou as minhas vaciladas, Ele vem me socorrer. Quando eu dou as minhas vaciladas, Ele vem de novo colocar limite em mim. Porque essa palavra significa que ela estava no deserto, perto de uma fonte, no caminho de Sur. Sur significa lugar de limite. O anjo do Senhor chega para ela para colocar um limite na vida dela. O Senhor vai estabelecer limites nessa manhã. É uma palavra mocotó, irmãos. O Senhor faz uma pergunta para ela. Olha que lugar lindo que ela estava. Ela estava no lugar que tinha água viva e no lugar que tinha limite. É disso que crente precisa. Precisa da presença do Eterno e precisa ser guiado no limite de Deus. Ela saiu toda embaraçada da casa. Fugida. Sabe o que é fugir? Deixar de forma precipitada. Ela se precipitou. Quantas vezes nos precipitamos? Ela se precipitou.
Quantos saíram de casa de forma precipitada? Não tome decisões de cabeça quente. Não responda com o coração quente. Conte até 10, sopra um saquinho. Faz alguma coisa. Mas não se envolva nesse embaraço. Quantas brigas você já enfrentou no seu casamento porque foi na hora da energia lá em cima? Se precipitou, falou: seu amaldiçoado, por que você não arruma outra se não serve para você? Precipitou-se nas palavras e começa agora a colher o vento que você mesmo cultivou. Filhos que não têm mais ânimo de tanto ouvir palavras de maldição dos próprios pais. Aí o coitado do jovem começa a não produzir, não florescer, não prosperar. Ah, é o diabo na vida do meu filho. Não, não, papai e mamãe. Qual foram as palavras que você liberou sobre a vida dele? Mas eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Ainda que você fracassou, o anjo do Senhor chegou para Agar. O anjo do Senhor chegou falando para ela: aí tem fonte ainda, tem água. E tem limite, Agar. Mas você vai ter que consertar esse negócio. E o Senhor fala para ela assim: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Quando o Senhor fala volte a sua senhora, o Senhor está falando: volte ao problema que você criou e resolva ele com maturidade. Porque nós estamos vivendo uma geração que quer fugir de tudo. Não tem resistência à dor. Não tem sentimento de autorresponsabilidade. Isso cabe a mim, não cabe a Deus. Autorresponsabilidade, Agar, volta lá, vai lá. Volta lá para sua senhora. Volta lá para a confusão que você criou. Volta lá para o coração insubmisso. Volta lá, Roberta, a cantar o hino da harpa. Volta a se submeter ao teu pastor até que ele te abençoe. Volte lá, Roberta, porque hoje eu coloco limite na tua vida. Porque para andar no meu caminho tem limite. Não pode andar nem para a direita nem para a esquerda. Tem limitações, você vai ter que andar no limite que eu estabeleci. Volta para sua senhora, volta. O Senhor nessa tarde, nessa manhã está falando comigo, com você. O que você deixou lá que é um problema? E esse problema que você criou? Talvez você, não precise dessa palavra, mas fique atento que talvez você precise. E o Senhor pergunta para ela: Agar, que é tão difícil se sujeitar, irmãos. É tão difícil se sujeitar, e o Senhor dá uma promessa a ela: multiplicarei tanto os seus descendentes. Ou seja, se você obedecer. Se você obedecer. Se você obedecer, tem tantas bênçãos. Nossa, mas eu fiquei meditando aqui e vi o anjo conversando com ela. E ele faz essa pergunta que eu estava pulando aqui, esqueci. Agar, chama ela pelo nome. Contempla a palavra do Senhor, que linda que ela é. Agar, eu te conheço, eu sei teu nome. Serva de Sarai. Quando ele diz serva de Sarai, ele só podia falar Agar. Não, ele faz questão de falar Agar, serva de Sarai. Agar, eu conheço você pelo nome. E eu conheço o teu sofrimento. Porque quando ele diz serva de Sarai, ele está trazendo a memória dela, mexendo na ferida dela. Porque falar de Sarai para alguém que estava sendo maltratada, o Senhor estava falando: eu conheço a tua ferida. Foi a mesma coisa que ele fez com a mulher no poço de Samaria. Vai lá, chama teu marido para mim. Ele tocou na ferida. Porque é necessário você permitir ele raspar a tua ferida. Não adianta fugir dessa ferida. Você vai ter que entrar em contato com ela e liberar perdão. Vai ter que ressignificar a tua dor. Vai ter que dar um novo sentido a tudo isso que aconteceu. Vai ter que se perdoar.
Você vai ter que entrar em contato com aquilo que dói, aquilo que marcou. Talvez aqui dentro ainda tenha pessoas que estão num corpo de adulto, mas tem uma alma ainda ferida da sua infância. Que sofreu um abuso sexual, que sofreu agressões, palavras de maldição. Eu também sofri um abuso pela vida do meu tio quando eu era criança. O Senhor ressignificou toda a minha dor, mas eu tinha vergonha de falar dela. Eu não falava disso. O meu esposo veio saber disso há pouco tempo, que eu tinha sido abusada na infância. E o Senhor disse: para você ser curada, você vai ter que mergulhar na tua ferida e dar um novo sentido para ela. Ele me abusou, mas eu não vou ficar sentada em cima dessa dor. Eu posso olhar para ela e dizer: podia ter sido pior, ele podia ter me engravidado, ele podia ter me matado, podia ter sido pior. E eu vou ressignificar. Agora eu sei como é a dor de uma mulher abusada. Eu posso ajudar a curar. Eu vou dar um novo sentido à minha ferida e à minha dor. Mas para isso você precisa entrar em contato com a tua dor, com a tua ferida. Talvez você não converse com seu filho, volte a conversar com ele. Vai ter que entrar em contato com a dor. Talvez você está magoada com a sua esposa, com o seu esposo. Vai ter que sentar e resolver isso. Não dá para ficar andando dessa maneira. Talvez seja com o sogro, com a sogra, com o pastor. Gente, Jesus não é gente não. A palavra do Senhor diz que Ele é terrível. E eu me lembro logo, tudo aconteceu, né? Quando a gente é novo convertido, a gente dá cada presepada. E eu me lembro que chegou uma época que o pastor João me irritava tanto. O meu pastor. E Jesus me levou lá naquela igreja para me ensinar tanta coisa. Eu era nova convertida, gente. Meu coração ainda estava na mão do oleiro. Aí o meu senso de autojustiça. Eu acho que o pastor João não dirige o culto desse bom, não. Eu acho que as irmãs de oração deviam agir dessa maneira. Se eu fosse a irmã Lorona linda lá, a amadinha, eu ia orar diferente. Aí começou eu fazendo o quê? Os meus julgamentos com o meu pastor. Só que até aí julgar ainda tá bom, né? Eu pensei ali em pensamento, pequei. Só que eu não parei aí, comecei a falar com a irmã do lado. Nossa, você não acha também que o pastor João é um pouco difícil? Não tinha reparado, vou começar a observar. Começou a semear contenda. Começou a quebrar a imagem de irmãos. E o Senhor diz na palavra dele que 6 coisas ele aborrece, mas a 7ª ele abomina: aquele que cria contenda entre os irmãos. Ele abomina. Só que ele é pai, né? Falou: Roberta, tadinha, nasceu agora, vai ter que ralar tanto ela ainda. Aí quando o Espírito Santo de Deus jogou luz no meu coração, dizendo: você está até numa posição de serva, mas não tem coração de serva, eu te reprovo. Muitos te abraçam, falam: irmã Roberta, você é uma bênção, que bom que você veio aqui hoje. Mas eu te reprovo. Quando o Espírito Santo de Deus começou a isso falar para mim, eu chorei, mas não adiantava chorar. Eu tive, sabe que fazer o quê? Pastor João, dá para servir em casa? Dá, claro que dá, filha. Pastor João chegou em casa, e eu entrei em contato com a minha ferida, e comecei a falar: pastor João, eu estava irritada com o Senhor. E não só isso, eu falei mal do Senhor. Eu falei mal do Senhor para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu falei mal do Senhor, me perdoa. Ele riu, pôs a mão na minha cabeça, falou: filha, você vai aprender no caminho. E depois daquele dia que eu me submeti, eu me sujeitei. Sabe o que é sujeitar? Você deixar sua cerviz flexível. Uns é duro, não se submete, não curva, não se humilha. Desculpa, viu, irmã? Desculpa, viu, marido? Desculpa, viu, filho? Desculpa, viu? Me perdoe. Tem gente que não sabe pedir desculpa de nada, não sabe pedir perdão de nada.
sempre está numa posição de certo e de vítima. Sabe por quê? O Senhor pergunta para ela assim: Sarai não, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Ou seja, qual o problema que você está fugindo mesmo? De onde que você está vindo mesmo? Qual foi a tribulação que você causou na sua vida mesmo? Se lembra aí? E para onde você vai? Onde você acha que você vai chegar se comportando dessa maneira? Fugindo precipitadamente diante dos problemas? E a resposta dela é: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Eu sou vítima. Você conhece gente assim? Eu sou vítima de tudo. Ninguém fala comigo. Ninguém me abraça. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me visita. Ninguém me liga. É vítima. Quer se vitimizar, mas eu quero te dizer que a vítima morre. Toda vez que você vê na televisão assim, ó, a vítima tal, não, já foi, já era, já morreu. Você está vivo, você não é vítima. Se você quer receber abraço, dê abraço. Para de ser vítima. Ninguém me chama para nada na igreja. Então se envolva, pergunta: posso lavar o banheiro para vocês? Mas todo mundo quer ficar na plataforma. Você começa a se envolver, que você vai ver como as coisas vão ser diferentes. E ela se coloca numa posição de vítima. De vítima, irmãos, isso é tão sério. Jesus me deu essa palavra e eu preciso entregá-la. Eu sei que vocês estão comendo ela assim, bem devagarzinho. Você não é vítima do seu casamento. Será que o seu casamento não podia ser melhor? Se o seu esposo é um tralha, você é a primeira dama do tralha. Muito que ele é a partir de você. Será que você é vítima desse relacionamento? Será que você é vítima como seus filhos te tratam? Será que realmente você não falou nada que magoou, feriu? Será que realmente você não fez nada? Será que a pessoa é doida? Do nada assim ela começou a te rejeitar? Será que do nada? Será que não começou primeiro a mostrar os sinais? Que estava com o telhado com brechas? Mas nós não cuidamos daquilo que é importante. Nós só vamos cuidar daquilo que é urgente. A hora que o telhado cai, aí eu vou orar, vou clamar, vou, amorzinho, está acontecendo, que vocês quer juntar a mala e ir embora. A hora que o telhado cai, mas os sinais você desprezou. Não despreze os sinais, cuide daquilo que é importante antes dele virar urgente. Porque às vezes ele vai se tornar urgente e não vai dar mais para consertar. Precisamos estar atento às nossas ações. O que é para Deus fazer, Ele faz. E Ele estabelece um limite. Mas a posição de voltar era de Agar. Volte para a tua serva. Cabia a ela obedecer ou não. Ela podia ter tocado para o Egito, voltado para a terra dela. Ela escolhe obedecer. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus está colocando limite em nossas vidas. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus veio tratar conosco, gente, de uma forma assim, diferente. Porque nós muitas das vezes fazemos altar para Satanás. Achando que é ele que está cirandando na nossa vida e não é. São a nossa falta de organização e sabedoria, inteligência emocional. E como um dominó nós vamos derrubando tudo. Porque não temos coração de servas. Porque precisa reconhecer. Quando eu reconheci que esposa que eu era, eu fui lá conversar com meu esposo. Amor, ora por mim que eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque eu sou filha do Zé Roberto. E meu esposo olhava para mim, às vezes em momentos da nossa vida, e ele falava assim para mim: "Ê, Zé Roberto". Aí chegou uma certa feita que comecei a me incomodar com aquilo.
Eu falei, ele tinha que ver Jesus em mim, ele não tinha que ver meu pai em mim. Ele não tinha que ver a natureza do meu pai em mim. Ele tinha que ver Cristo em mim. Porque meu pai era um homem muito energético. Sem tolerância zero. Tolerância zero. Nós entrávamos no banheiro quando moças. Se passava 5 minutos do banho, já estava esmurrando a porta. Se eu não andasse na velocidade que ele queria, eu era lerda. Se eu não trabalhasse na mesma intensidade que ele, eu era incapaz. Aí eu fui pro meu casamento, casei, filho. Vamos, que lerdeza é essa? Aí eu faço capelania hospitalar, visita no hospital. E um dia eu entrei na área de crianças, na UTI, crianças entubadas. Tinha mães que estavam lá dentro já há 5 anos, com criança com sonda. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, nunca mais você chama o seu filho de lerdo. Olha aí, ó. Nunca mais você diga que ele não está andando, porque ele não está fazendo a sua velocidade. Mas entenda que ele é um e você é outro. Mas você precisa ser curada, Roberta, porque as marcas que você teve lá da educação dos seus pais está errado. Agora são os meus limites, agora são os meus estatutos, agora são os meus caminhos. E agora eu não podia mais tratar meu esposo com grosseria, porque eu era grossa. Que amor? Não tinha nenhuma feminilidade na voz, carinho no trato com o marido. Parecia outro homem dentro de casa. E o Espírito Santo de Deus ensina-nos como falar. Não interessa quem você é, que você veio do norte, do sul, de Minas, do Paraguai, do Chile. O que você tem que carregar em você é a essência de Cristo. E quando eu reconheci o meu coração, me sujeitei primeiro a Deus, e entendi que isso era meu. Porque até eu me sujeitar, tinha vários problemas de relacionamento dentro da minha casa. Meu esposo falava A, eu entendia B. Eu entendia B, ele entendia C. Parecia que a gente não conseguia conversar direito. Eu atropelava ele falando, ele queria falar. Eu não deixava ele falar, eu era o centro das atenções. Só eu falava. E sem perceber, eu estava desonrando o meu marido. Desonrar é tratar de maneira comum aquilo que é valoroso. Eu estava tratando ele de maneira comum, e eu não posso tratar ele de maneira comum, porque ele é o cabeça da casa. Eu não posso tratar minha família de maneira comum. E quando eu entendi tudo isso, me sujeitei, e o Senhor trouxe a bênção. Se coloque em pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Nós precisamos saber respeitar um ao outro. Até hoje, a maneira como o Lucas come, eu sento como... Aí o Lucas corta. Aí eu fico olhando para ele, dá vontade de falar, vamos Lucas! Aí o Senhor... Shh. Não sai atropelando não. Não sai atropelando não, Roberta. Fica sentadinha aí fazendo companhia para o teu filho. Espera ele terminar no tempo dele, irmãos. Eu levei algum tempo para entender tudo isso do Senhor. Mas tem pessoas que vão levar muito mais tempo do que eu para entender. E eu preciso ter paciência. Eu preciso ser longânimo no caminho. Eu preciso aguardar o tempo do meu irmão. Porque talvez para mim é algo muito comum eu entender algumas coisas do Senhor. Porque eu me envolvi, eu mergulhei, eu me derramei, eu cavei. Mas tem alguns que cavam com uma colher. Enquanto eu cavava com uma pá, tem alguém cavando com uma colher, mas ele está cavando. Enquanto eu estava lá com um trator chegando, tirando terra, o irmão está com a enxadinha, mas ele está trabalhando, ele está andando, ele está no caminho, ele está crescendo, ele está evoluindo.
Tenha paciência com teus filhos, tenha paciência com seu esposo. Tenha paciência com você mesma, respire e diz: Jesus, eu quero ter um coração de serva. Eu não quero só ter um posicionamento de serva. E eu queria convidar você que quer, deseja ter um coração de serva. Vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira porque o caminho ainda é longo. Ainda tem muito caminho para eu trilhar. Ainda vão ter muitos desafios no meu ministério, na minha vida. E se eu não souber ser serva, eu vou querer fugir. Eu vou criar problema com as minhas mãos. E eu não quero criar problema com as minhas mãos, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção na minha igreja, eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu quero ser bênção na vida do pastor. Eu quero ser bênção aonde eu estiver. Eu não quero criar problemas para ninguém, ainda que alguém faça mal para mim. Eu não quero pagar o mal com o mal. Eu quero ser serva, eu quero ser bênção. E para isso é necessário, o primeiro ponto de partida que nós fizemos é desejar. Desejar. Que coisa linda. Que coisa gloriosa. Se você puder, tem saúde para isso, dobre os seus joelhos. Se humilhe na presença do Senhor. A equipe de louvor pode adorar enquanto eu oro. Pai bendito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós nos submetemos, Senhor Jesus, a Ti, Senhor. Senhor, nos dá um coração, Senhor Jesus, de servos. Nos ensina, Jesus, a ser servos. Senhor Jesus, muda, Senhor, o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Jesus. Coloca limite, Senhor Jesus, na nossa vida hoje. Coloca, Senhor Jesus, limites. Transforma-nos, Senhor. Coloca limite, Pai, na minha fala, na fala dos meus irmãos. Coloca limite, Espírito Santo de Deus, na nossa vida. Espírito Santo de Deus, vai quebrando os corações nesta manhã. Vai quebrando as cadeias do orgulho, da altivez, da soberba, para que o Senhor possa derramar as bênçãos abundantes sobre nós, para que o Senhor possa derramar a chuva de bênção, Senhor, sobre a tua igreja. Dai-nos, Senhor, um coração de servo, Senhor Jesus.
agradeces a rica oportunidade.